Olá, estudantes do primeiro ano, sejam bem-vindos para mais essa aula de Química. É uma aula que eu espero que vocês tenham reservado bastante energia para essa aula, né, Jorge? Bastante energia. Porque essa é uma aula que vai ensinar a conservar a energia. Como é que conserva? Conservação de energia. Como que a gente vai conservar a energia dos E não tem nossos nada a ver alunos. com aquelas conservas, né? Que a gente vê alimento em conserva, né? Não, acho que aquilo lá seria mais conservação de massa. Mas aqui a gente vai falar de conservação, né? A gente vai conservar alguma coisa. Legal, Georgia. Bem-vinda para essa aula. Obrigada. Bem-vindos, professores, estudantes. E aí, a Georgia tocando a aula aqui com a gente vai interagindo aqui no chat. Eu serei a sua voz aqui para a Georgia, hein? Ficou bonita essa mensagem, ficou bonita, hein? Você tá ficando melhor. Obrigado, Georgia. Nas interações. Vamos lá, gente? Hoje a aula vai ser sobre conservação de energia. A habilidade a ser desenvolvida, analisar e representar com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento, para realizar previsões sobre seu comportamento em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. O objetivo da aula de hoje é conservação de energia, poder calorífico e reações de combustão. Hoje a gente vai aprender como conservar a energia do sistema. Agora eu pergunto para vocês, o que vocês, alunos aí em casa, lembram de energia? Olhando a imagem que a gente tem, o que vocês lembram de energia? Quanto tempo você acha que eles precisam para lembrar disso, professor? Olha, eu vou sugerir 2 minutos, mas essa professora, ela é econômica com o tempo, né? Não, agora eu vou dar 2 minutos para eles, porque energia, né? Vamos e o professor, colocar energia no assunto. E aí a resposta que a gente lê aqui, a resposta que o professor olhou lá, o estudante dele, trouxe a resposta para aqui, então não trabalhamos. O professor traz para a gente do chat do aluno, Isso. né? Então 2 minutos. 2 minutos, eu acho que tá perfeito aqui. Então 2 minutos para fazer o levantamento. Gente, o que vocês lembram de energia? O que vocês veem na imagem sobre energia? Muito bom, parabéns, estudantes, e obrigado, professores, aí por trazer as respostas dos estudantes. Eu vou ler algumas aqui, Georgia, né, dentro do nosso tempo aqui, olha. Vou começar aqui com a primeira, da professora Eliane, né, que os estudantes dela colocaram, ó, sol, planta, chuva, etc, né. Da professora Kátia falou aqui que a Kemily comentou aqui folha e luz solar.
Boa, Pro. Aqui também o professor Clésio comentou, existem vários tipos de energia, eólica, maremotriz, nuclear, etc. Muito bom também. Outra contribuição aqui da professora Zilda, com os estudantes da Benevides Beraldo, Itapecerica da Serra. Um abraço aí para todos de Itapecerica da Serra. Mas não comentou qual a energia aqui envolvida, né? Mas vai o abraço mesmo assim, hein? Na próxima, os estudantes não esqueçam de marcar a resposta. E ainda a professora Silvana, sol, alimento, fogo. E a última que eu vou ler aqui é do professor José. Conservar a energia para não pesar no bolso mais tarde. Eu disse que era a última, né? Mas eu queria ler mais uma aqui, pode? Pode, tá. Deixa. Da escola Zita Godoy, Rio Claro, né? Energia é uma grandeza física que se conserva. Muito bom as respostas, né? Acabou a aula agora. Muito boa a resposta. Pessoal, então, aqui nessa imagem eu tenho várias formas de energia. Por exemplo, eu tenho a energia elétrica, né? Tem a energia solar, tem a energia eólica. Então, aqui tem a representação de várias formas de energia. Mas, aí a gente pergunta, o que é energia? Energia está associada à capacidade de produção de ação ou de movimento e manifesta de muitas formas diferentes. Como a Pro falou, energia está associada ao movimento. Para ter um movimento, eu tenho a energia. Quais são os tipos de energia que existe? Pro, você sabe? Bom, olha... Pro de física tem que saber, hein? Algumas, né? Bom, mas você trouxe uma tabela que vai facilitar o nosso aqui olhar, né? Mas temos muitas formas de energia. Né? Aqui a gente tem elencado algumas das formas, né, Pro? Mas temos várias formas. Por exemplo, a gente tem a energia cinética, que é associada ao movimento dos corpos. Na sua disciplina a gente estuda bastante cinética, né? Sim, né? Inclusive os estudantes do primeiro ano viram bastante isso no conteúdo de física, né? Trabalho lá com o professor Gilberto, né? Com o Giba. Um abraço aí, Giba tá com a aula aqui com a gente. O Giba tá bem. E trabalhou bastante a energia cinética, né? Trabalhou ela, energia potencial, né? Como uma das que a gente trabalhou. A potencial, a gente tem a gravitacional também, que é muito estudada em física. Temos a energia térmica, que é associada à cinética das moléculas. Lembra da agitação das moléculas, professor? Então, aqui, aluno também deve lembrar das aulas anteriores. A agitação da molécula, eu tenho energia térmica. Geralmente, ela é associada com calor, né, professor? Sim, maior temperatura, né? Maior grau médio de agitação delas, né? Então, a gente diz que elas têm maior energia, né? Mais energia cinética, né? Energia química, né? Que é liberada a partir das reações químicas. Eu tenho uma reação química, libero uma energia química. Energia solar, que ela está bem em ênfase, né? Que é uma forma alternativa, sem poluir o ambiente, que vem da luz do sol. Geralmente a gente vê energia solar quem estuda fotossíntese em biologia. Então acho que eles lembraram bastante disso, né? Na folhinha. Com certeza, muitos comentaram da folha, né? Muitos falaram da folha, do sol, então lembraram da fotossíntese. Boa relação essa, hein? Boa. E bom que os alunos estão aprendendo, né? Energia eólica, que é a energia do movimento do vento, né, do ar. E energia nuclear. A nuclear, ela pode acontecer por fissão ou fusão nuclear. A explicação de cada energia a gente vai aprendendo no decorrer. Só agora, a gente tem que focar só no que é energia. Para a gente aqui, ela está associada ao movimento. Princípio geral da conservação de energia. Como o professor Fábio falou, a energia, ela conserva. O que é conservar, professor? Já que você falou Olha, quando eu penso no alimento, né, eu penso que o alimento, a condição que ele estava inicialmente é a mesma condição no final, né, ou com o passar do tempo, né? Isso que eu penso com conservar, né? Isso. Conservação de energia. Ela diz que a energia não se perde, nem pode ser destruída. Ela se transforma. Assim, no sistema isolado, a quantidade de energia permanece constante. Gente, aqui eu tenho que focar no seguinte. A energia, ela tem que estar num sistema isolado. Se ela está num sistema aberto, ela vai perder energia. A energia, ela não pode ser destruída e não pode ser criada. Lembra do princípio de Lavoisier? Também é próximo a isso. Então, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, aqui a gente tem um exemplo. A água, ao passar pelas turbinas,
esse movimento é uma energia cinética, movimenta a pá da turbina, que a transforma no gerador em energia elétrica. Então, inicialmente, eu tenho a energia cinética e ela é transformada em energia elétrica. Eu não criei nenhuma das duas, eu transformei. Eu transformei a cinética existente em elétrica. Quando a energia é conservada, podemos criar equações que igualam a soma das diferentes formas de energia no sistema. Podemos resolver as equações para a velocidade vetorial e a distância ou algum parâmetro do qual a energia depende. Quando eu tenho um gasto de energia, eu posso fazer uma equação comparando as duas. E depois eu posso calcular a energia. Isso a gente aprende mais em física, né, professor? Ah, sim. Você já ensinou para eles, professor? Bom, o professor deles ensinou isso para eles, sim, né? Mas aí não custa relembrar aí, né? Quando a gente está falando de sistemas conservativos, a quantidade de energia que a gente tem, ela, que existia no início, ela vai existir no final. Mas a forma de energia, ela pode ser modificada, né? Como foi o exemplo da hidrelétrica, né? A quantidade de energia que temos, né? Sem considerar a parte que é dissipada, né? Mas idealmente pensando, então a quantidade de energia mecânica que a gente tem, ela é transformada em energia elétrica lá na usina, e aí a energia elétrica em nossa casa é transformada em alguma outra modalidade de energia, né? Talvez luminosa, isso. Calor. Depende do aparelho elétrico que estiver consumindo. Às né? vezes os dois, né? Às vezes ele esquenta, que a gente fala, esquentou, a luz esquentou. São as duas formas de energia. Então a energia se conservou, né? Ela foi transformada lá, foi transformada na usina e é transformada em nossa casa, né? Exatamente. Qual é a ideia? Que a energia, ela não se perde e ela não se cria, ela se transforma. Uma energia se transforma na outra. A cinética pode se transformar na térmica, térmica na cinética, potencial, então elas vão se transformando. Falando de energia, a gente tem o poder calorífico. O que é o poder calorífico? É a quantidade de energia que um corpo tem, é a capacidade de energia que um corpo tem de fazer o movimento. Por exemplo, professor, isso daí quase ninguém presta atenção, hein? Vamos ver se você está afiado. Vamos ver se eu estou atento. Vou prestar atenção agora. Nós temos movimento no nosso corpo, não tem? Sim, eu não me movimento muito, mas tem. A gente se movimenta. Eu também estou precisando movimentar mais. Para esse movimento acontecer, a gente precisa de uma energia. Qual energia é essa do corpo? Olha, quando a gente se movimenta, a gente costuma dizer que a gente queimou umas calorias, né? Calorias. Então a gente tem... Então, dentro do nosso corpo, o nosso poder calorífico é a caloria. Por isso que os alimentos vêm escrito tantas calorias. Na verdade, é quanto aquele alimento te fornece de energia. E essa energia é transformada para a célula em ATP. Então, o poder calorífico, na verdade, ele é quanto que aquela substância vai me dar de energia. Aqui a gente tem o exemplo do poder calorífico da gasolina, que é 45.978 kJ, do álcool, que é 27.169 kJ por quilograma, e do diesel, 43.888 kJ por quilograma. Se você analisar aqui, qual é o maior valor de poder calorífico? O maior valor é o da gasolina. Isso quer dizer que a gasolina é a substância, aqui entre essas, que tem maior poder calorífico. Isso quer dizer que, quando eu tenho a gasolina no meu carro, ela vai ter um maior rendimento, ou seja, eu consigo andar mais quilômetros com a gasolina. Só que pensando em ambiente, né, professor, que está aí todo mundo falando sobre ambiente, qual é mais viável, a gasolina ou o álcool? Em rendimento é a gasolina, porque meu carro vai andar mais, porque a gasolina tem maior poder calorífico. E poluente? E para o ambiente? O melhor seria, nesses dois casos, né, comparando, seria melhor o álcool, né? Pensando nos produtos, né, formados aí da combustão, né? Tanto do álcool como da gasolina, né? Porque o álcool, ele polui menos o ambiente, porque os produtos liberados na queima do álcool são menos tóxicos para o ambiente do que o da gasolina. Então, se eu pensar em rendimento, é a gasolina. Se eu pensar em poluição,
eu prefiro o uso do álcool. E aí, olhando para as unidades lá, né, Georgia? As Essa aqui unidades, voltando, as unidades, ela dá uma boa dica para você perceber aí, estudante, né? Se você perceber, né, que é a energia por quilograma, né? Isso. Então, unidade de massa e unidade de energia. Esse K em cima é 1000, né? Então, 1000 joules por quilograma da substância aí, do que está sendo queimado, né? Do que nós estamos aí, da matéria que está sendo queimada, né? Então, a gente pode pensar que queimar 1 quilo de gasolina libera tanta energia, né? Tanta energia. E muito liberar bem. 1 quilo de álcool libera menos energia, né? Isso. O que o professor está falando que joule é a medida, a unidade de medida de energia. E quilograma é a unidade de medida de massa. Se eu tenho um dividido pelo outro, ele vai me dar o poder calorífico. E já que a gente falou de gasolina, quando a gente Vamos fala de tocar gasolina, lembra de Carro. tocar fogo. Ah, bom. Falou, Nós brasileiros gostamos de carro, né, Jorge? como apaixonado por carro, É. como todo brasileiro. Reações de combustão. Combustão é uma reação exotérmica entre dois reagentes, combustível e comburente, em que ocorre a liberação de energia na forma de calor. Gente, na combustão, a gente costuma associar isso sempre com a chama, né, professor? Todo mundo acha que para ter uma combustão, eu preciso ter uma chama. Nem sempre vou ter uma chama. A combustão, quando ela é controlada, ela pode acontecer sem a chama. Por exemplo, a combustão que acontece no nosso corpo, queima da caloria do nosso corpo. Ninguém pega fogo. Por quê? É uma combustão controlada. Na combustão, eu tenho o triângulo da combustão, que seria calor, né, uma fonte de calor, comburente. O que é o comburente? É a substância que intensifica a combustão. Na maioria das vezes, o oxigênio, por isso que quando eu abano o meu fogo na churrasqueira, ele aumenta, porque eu estou colocando mais oxigênio. E o combustível? O combustível precisa para acontecer a combustão. É a substância oxidável. O que é oxidar? É transformar o oxigênio, é quando a reação ela quebra o oxigênio. Responsável por alimentar a combustão. Exemplo, a gasolina, ou a madeira, ou o carvão que a gente tem na churrasqueira. Então, para eu fazer o meu churrasco, eu vou precisar de uma energia inicial, que eu vou colocar lá o fogo no fósforo, oxigênio, né, que eu vou abanar, e o combustível. Geralmente a gente joga álcool, né, na churrasqueira. Então, eu tenho o triângulo da combustão. Para as reações de combustão ocorrerem, é necessário uma ignição, foi o que eu falei, a fonte de energia. Ou seja, algo como uma faísca para fornecer energia de ativação. Sempre vai precisar de uma faísca? Sim. A faísca modifica, mas sempre a gente vai precisar. Na combustão, a gente tem dois tipos, combustão completa e combustão incompleta. Pergunto para você, professor Fábio, que está quietinho do nosso lado. Qual é a diferença? Bom, que uma é completa e que a outra não é completa, né? Por isso o nome, né? Completa e incompleta. Mas tem a ver com os produtos formados, né? Exatamente. Eu tenho na combustão completa a queima de todo o meu reagente. O combustível que está ali, ele é queimado completamente porque eu tenho todo o oxigênio suficiente para isso. Então, na combustão completa, eu tenho que ter quantidade suficiente de oxigênio para queimar o meu combustível, gasolina, álcool. Exemplo, combustão completa do etanol. Aqui, eu queimei todinho o etanol. O que ele me liberou? CO2. Sempre na combustão completa eu tenho a liberação de CO2 e água. Não tenho fuligem, então ela é uma combustão completa limpa. Ela não vai poluir o ambiente tanto, porque não tem fuligem. E a incompleta? A incompleta, ela não gasta todo o oxigênio, ela não tem oxigênio suficiente. Então, o que vai acontecer? Vai gerar para mim CO, não vai ser o CO2, vai ser o CO, mais a água e mais a fuligem, que é o que a gente chama de carvão, cinza.
essa combustão incompleta, ela é tóxica. Então, entre as duas combustão, a incompleta é que mais prejudica o ambiente. E aonde que a gente tem mais combustão incompleta, professor Fábio? Incompleta ou completa? Incompleta. Incompleta. Que mais polui o ambiente. Bom, na queima de vegetais, ou na queima de... na queima de vegetais, aí, no churrasco. No churrasco. Então, nós temos aí queimas... Na saída do gasolina do carro também é poluente. Bom, mas na hora de produzir o carvão, né? A gente tem a queima incompleta, na verdade, né? Tem. Depois da queima, né? Depois da queima, a gente tem aí a queima completa. Aliás, a gente pode fazer a queima completa ou incompleta. Do carvão, mas a gente vai perder o carvão, né? Aí vai ser completo, vai acabar com toda a madeira. Então, né? na produção do carvão, a gente tem a queima incompleta. Incompleta. Beleza. Que gera o carvão. O carvão, que ainda não foi queimado completamente. Exatamente. Então, agora ficou fácil. Aqui, eu tenho também a fumaça que sai das indústrias. Às vezes, nessa combustão, também saem alguns gases que são tóxicos, por exemplo, o enxofre, né? Que daí dá a chuva ácida. Então, aqui é, de novo, a representação do triângulo para vocês gravarem bem. E aqui, atentem que o oxigênio tem que estar acima de 13%. Se tiver abaixo de 13%, se tiver 12,9%, não vai pegar fogo. Eu não vou ter combustão. Só vou ter combustão se tiver acima de 13%. Aqui eu tenho para vocês uma sugestão de atividade, né, que ela está na apostila, São Paulo Faz Escola, da primeira série, volume 1, na página 104. Esse texto, ele mostra sobre a nova composição da gasolina. O aluno tem que abrir e responder as questões. Então, é uma sugestão só, tá, gente? O professor, se quiser trabalhar com o aluno. Aí, aqui, eu tenho um exemplo de como eu calcularia a queima da gasolina. Aqui, ó. A primeira pergunta, vamos voltar lá? Quais combustíveis a seguir produzem a maior quantidade de energia por combustão? Etanol anidro, óleo diesel, gasolina ou gasolina de aviação? Aqui eu tenho uma pergunta que, qual deles, na verdade, tem o maior poder calorífico? Qual eu vou ter maior rendimento? Então aqui, professor Fábio, qual você acha aqui que tem maior rendimento? O etanol, o óleo diesel, a gasolina ou a gasolina de aviação? Bom, eu precisaria consultar uma tabela para saber, né, por cada litro, quanto de energia cada combustível libera, não é isso? Exatamente. Tem a tabela para consultar na internet, tá, gente? Mas aqui, olhando, aí a gente usa o nosso senso comum. Gasolina de aviação, ele movimenta... Baita no avião, ainda levanta, então tem que transformar energia cinética, energia potencial gravitacional, precisa de muita energia, né? Então precisa de um combustível que tenha esse grande poder, né? De queimar uma parte dele e converter muita energia, né? Liberar muita energia, né? Eu acho que é ele. Será? Eu acho. Será que os alunos também acham que é ele? Bom, depois que a gente chegou a essa conclusão conversando, né? Você então, já pôs uma resposta aí, né? Olha só. Eu já estou esperta. Aqui, de acordo com a ANP, a gasolina de aviação produz a maior quantidade de energia por combustão. O etanol, ele produz 6.750, o óleo diesel 10.100, a gasolina C 9.400 e a gasolina de aviação 10.600. Gente, de longe a gasolina de aviação produz mais. Por quê? Ela precisa levantar um avião. Então ela precisa ter maior poder calorífico. Aí aqui entra no que o professor Fábio comentou com a gente, como calcular. Como essa atividade é uma sugestão, então eu trouxe para vocês a resposta. Como eu calcularia? Eu faria uma regra de 3, né? 1 quilo equivale a 6.750 quilocalorias. E embaixo eu colocaria 0,79 quilogramas. Gente, quando eu faço uma regra de 3, eu tenho que sempre lembrar unidade embaixo de unidade. E daí eu multiplico ela em cruz
e eu tenho o meu resultado. Então, assim eu consigo achar o meu poder calorífico. Então, o poder do etanol e o poder da gasolina. Como que eu faço para calcular? É só eu fazer uma regra de 3, onde eu coloco unidade embaixo de unidade, depois eu multiplico em cruz e resolvo a equação. Então, é bem simples calcular o poder calorífico e espero que eles consigam, né, professor? Ah, nossos estudantes conseguem sim, né? Que a gente não deixou tempo para fazer aqui na aula, né? Mas tenho certeza que o trabalho é uma parceria, né, entre CM e os professores, né? Aí em contato direto com os estudantes e com certeza aí vão conseguir aí findar essa atividade, né? E também lembrando, né, que a continuidade dos assuntos percorre aqui a sala de aula com os professores, né? Sim, a gente volta depois, como é uma espiral, a habilidade, então a gente volta, caso tenha dúvidas, pergunte para os professores de vocês, eles estão à disposição, vão ficar muito felizes de responder para vocês. E o que a gente estudou hoje? A gente estudou energia, combustão e poder calorífico. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas caso haja, vocês têm os professores de vocês à disposição. E aí, professor Fábio, vamos agradecer e partir? Vamos! Então, obrigado aí a todos os professores, estudantes e guardamos vocês numa próxima aula, hein? Tchau, tchau! Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima aula. Não esqueça de avaliar.